Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje, um destaque aqui na nossa entrevista. Estou conversando com Pedro Mota de Filippo, que é superintendente da Codemar e teve à frente aí do Maricá Games Jam e vai falar sobre o projeto do Mumbuquinha, né? Mumbuquinha 1.0, agora Mumbuquinha 2.0. Como é que isso mobilizou a cidade aqui em torno do game. Pedro, obrigado por aceitar o convite de participar do programa. É um prazer tê-lo aqui com a gente para falar sobre ciência e tecnologia e particularmente sobre games. Obrigado, Pedro, por ter aceito o convite para participar do programa. Imagina, Márcia, eu que agradeço. Primeiro, um bom dia a todos, né, a todos que nos acompanham. Eu que agradeço o convite, é uma honra poder estar aqui trocando essa experiência, né? Nós que atuamos aí na mesma cidade, né, e às vezes com temas parecidos, análises, então é um prazer poder estar explorando aí esse tema tão importante aqui para nós e acho que para nossa cidade. Uma pequena correção, eu estou atualmente como diretor de novos negócios Ah, ok. Aham. aqui na Codemar. A gente começou, logo que eu cheguei na Codemar, há mais ou menos 3 anos atrás, começamos como diretoria de indústria e energia, né? Depois agregaram a parte de tecnologia e inovação também ao nosso processo, e aí começou essa troca com a parte dos games, da inovação, né, da tecnologia, e aí depois a gente cuidava de alguns novos negócios também que chegavam na empresa, e aí, bom, para resumir tudo, se tornou diretoria de novos negócios. Bom, então vamos falar um pouco da diretoria, antes de falar do Mumbuquinha, que eu acho que é importante as pessoas saberem dessa diretoria dentro da Codemar. Conta pra gente aí como é que é a tua experiência dentro da diretoria, o que que vocês estão fazendo na Codemar em torno dela. Perfeito. Então, a Codemar é uma empresa, né, que foi construída já há algum tempo aqui em Maricá, e ela tem um propósito bastante claro, que é desenvolver a cidade de forma socioeconômica, né? Então, Uhum, eu gosto de dizer que a Codemar é uma empresa de alavancagem, né? Ou seja, a gente uhum, cria alavancagens para novas empresas, para novas frentes que podem agregar valor de geração de emprego, renda, trazendo novas indústrias, novos segmentos para a cidade, que vão ter um desdobramento importante para a nossa sociedade, né? Para os maricaenses. Principalmente, obviamente, nessa parte de geração de emprego e renda. Então, a uhum, Codemar, de uns tempos para cá, atuou em diversas frentes, né? A Codemar tem múltiplos projetos, inclusive nós controlamos aqui o aeroporto de Maricá, que é um sucesso, né? Acabou de receber um prêmio ambiental importante, como sendo um dos aeroportos na questão ambiental. Hoje somos o segundo aeroporto offshore, né? Em voos offshore. Então, o aeroporto hoje já se tornou mais do que um aeroporto de Maricá, se tornou um aeroporto importante para o Brasil, né? Porque tem uhum, atuado nessa parte do petróleo, né? E com uma atuação que cada vez cresce mais. Então, desde controlar o aeroporto, temos fazenda de camarão, tem uma parte de farmacopeia, atuamos apoiando muitos eventos, iniciativas de turismo na cidade. uhum, E agora, de um tempos para cá, dado o amadurecimento, inclusive, da própria cidade, alguns setores foram colocados, por exemplo, a Secretaria de Turismo assume mais essa parte de turismo, a gente uhum, vem dividindo entre as múltiplas autarquias e secretarias as atividades, e a Codemar tem ficado cada vez mais focada na parte de negócios, né? Na parte uhum, de atrair indústria, atrair negócios, fazer parcerias, seja entrando como sócio, seja fazendo parceria nas áreas públicas, tudo para que a gente possa criar esse mercado e ampliar cada vez mais uhum, esse mercado. Então, diante dessa característica, né, dessa missão da Codemar, a diretoria de novos negócios acaba sendo essa diretoria onde os negócios chegam, né? Então, essas uhum, diferentes indústrias, esses diferentes mercados que têm interesse em vir para Maricá, né? Por todo o potencial que Maricá demonstra em termos de localização, em termos de governo, em termos de todas essas, né? Estamos próximo do uhum, Rio, questão logística também importante, a previsão da construção de um porto, temos o aeroporto, enfim. Então,
as empresas que querem se colocar em Maricá, e nós também temos o interesse que elas venham para cá, oferecendo emprego, renda, novas tecnologias, novos espaços, a Codemar entra junto para ajudar a viabilizar a vinda dessas empresas para cá. Uhum. Perfeito. A questão do games, né, é um dos eventos que vocês estão trabalhando aí para fomentar dentro da cidade, que eu acho importantíssimo. A indústria do games hoje é uma das maiores indústrias do país, né, e do mundo. E aí vocês fizeram esse projeto muito bacana, muito simpático, do Mumbuquinha. Conta pra gente aí como é que foi o Mumbuquinha 1.0 e agora vocês estão encerraram agora no sábado passado com o Mumbuquinha 2.0. Conta um pouco essa história pra gente, Pedro. Não, perfeito. Para contar a história do Mumbuqui, eu tenho que voltar ao Maricá Game, né, que é o evento Hum, de games que nós realizamos aqui na cidade. Eu, quando assumi, junto com a minha equipe, a parte de tecnologia e inovação, veio junto o projeto do Maricá uhum, Games Evento, né? Já uhum, havia ocorrido duas etapas, então a gente teve o Maricá Games 1, o uhum, Maricá Games 2, e quando nós entramos, assumimos essa pasta, a gente realizou o Maricá Games nível 3, né, que a gente chamou dessa forma. E foi um grande sucesso. O Maricá Games 1 e 2 foram eventos importantes, mas mais locais, né, voltado mais para uhum, o público interno de Maricá, vamos dizer assim, uhum, um evento um pouco menor, mas que foi muito importante para a gente ir consolidando todas essas iniciativas, esse mercado do games e aprendendo também a promover um evento dessa natureza. E no nível 3 a gente conseguiu dar um salto de qualidade e tamanho para o evento muito importante. Realizamos o Maricá nível 3, que a gente teve em torno de 120 mil pessoas que durante 10 dias visitaram o Maricá Game nível 3, pessoas de todos os lugares, óbvio, muito e importante a participação da população de Maricá mesmo, mas tivemos pessoas de todas as regiões do Rio de Janeiro, do estado, fora do Rio de Janeiro também, de uhum. outros estados, inclusive pessoas de outros países também, que vieram visitar Maricá por meio Uhum. do Maricá Games nível 3. Então foi um evento robusto, que levou de 10 dias, com mais de 120 mil pessoas participando, tivemos diversas iniciativas. O que é muito interessante nesse universo game é que a gente, quando fala de game, a gente reúne várias tribos e várias iniciativas, né? Então a gente teve campeonato de K-pop, a gente teve campeonato de cosplay, a gente teve das mais diversos campeonatos e interações artísticas, dos diversos jogos, né? Valorant, Free Fire, FIFA. Então, esse universo geek, nerd, gamer, se reuniu nesse evento, num evento multicultural e multicolorido. É muito interessante ver como essas diferentes tribos interagem e se Uhum. entrelaçam num tema maior, né, e convivem de forma muito harmônica. Se você pensar um evento de 10 dias com 120 mil pessoas, a gente não teve uma ocorrência que Bacana. precisou acionar a guarda municipal, ou que teve algum. Lógico, alguém passa mal aqui, tá, uma coisa muito Uhum. pontual, mas estou falando no questão de briga, de confusão, de zero, né? Trouxemos grandes personalidades desse setor, dubladores, gamers, enfim, aonde a população conseguiu se aproximar, né? Conseguiu Uhum. enxergar e a grande temática para nós em volta disso é apresentar o game não só como uma ferramenta de, de jogo, de distração, de diversão, mas também como um mercado, né? Então a Uhum. gente tinha três pilares importantes ali, que era a parte realmente do evento, mas a parte do mercado, apresentar o games como um mercado possível e multibilionário. A gente está falando Uhum. de um mercado de mais ou menos 200 bilhões com B de bola de dólares, né? Uhum. Possível para a população era importante. E para mim, que sou e trabalho com políticas públicas há bastantes anos,
o game se apresentou como sendo uma ferramenta muito potente, eu diria que, com a minha experiência, uma das mais potentes para Uhum. construções de políticas públicas, né? Porque ela é uma ferramenta que tem uma linguagem que alcança diversas faixas etárias, que consegue ter uma penetração em diversas classes sociais, em diversos mercados. Hoje, com uma rede, um celular na mão, você já consegue ter cursos, introduzir Uhum. jovens de periferia em cursos, jogos, você já consegue dar aula de programação, né, designer. Uhum. É um mercado que consegue trazer para a sua realidade diversas competências e habilidades. Então, não é só o Uhum. programador que tem espaço na área de gamer, você tem o designer, você tem o roteirista, aí você traz o universo geek e nerd, você tem a costureira para fazer a roupa do cosplay, você tem as pessoas que Uhum. têm habilidades artísticas de dança, enfim. Então, se mostrou uma ferramenta muito potente, porque é uma linguagem muito simples, muito fácil, muito atual, para você comunicar políticas públicas. A gente falou de saúde, a gente falou de mercado de Uhum. trabalho, a gente falou de educação, e consegue ter uma penetração muito grande, né? A gente pode, por meio do game e das redes, chegar nessas pessoas sem ter a necessidade que essas pessoas tenham a obrigação, a necessidade de chegar até nós. Uhum. Então, o que me atraiu muito, eu sou uma pessoa que, quando jovem, joguei videogame, gostava, mas não sou um Uhum. especialista, né? E não atuava nesse mercado diretamente. E o que me encheu muito os olhos e me animou muito a entrar nesse universo e venho cada vez me especializando mais foi justamente a capacidade e a ferramenta tão potente que era de construir políticas públicas muito importantes para a nossa cidade e para todos. Uhum. E, bom, e daí, desde o Maricá Games, aí surge aí a questão do Mumuquinha. Como é que Perfeito. eu acho muito bacana. O, Diga. o Maricá Games nível 3 teve vamos dizer assim, uma doação, né, uma contrapartida ali da empresa que foi a empresa que fez a curadoria, né, que fez a Uhum. construção ali do evento, que foi doar um buquinho o jogo. Né? Ele falou, olha, a gente quer doar aqui, código aberto e tal, o Mumbuquinha, a gente conversou bastante sobre isso com eles antes, tal, e é muito interessante, porque o Mumuquinha é um jogo arcade, enfim, um jogo como esses que a gente conhece, né, que tem na Play Store, mas que ele se ambienta em Maricá, obviamente, Uhum. né? Então a gente colocou cenários ali para eles que seriam muito bacanas de ter. Então a gente tem a questão do ônibus gratuito aqui em Maricá, então explorar essa questão dos vermelhinhos, né, dos Uhum. vermelhinhos, que são os ônibus gratuitos que nós temos, a Fazenda de Camarão, o nosso aeroporto, a Lagoa de Uhum. Araçatiba, a Pedra do Elefante, então todas essas características que são próprias nossas, e o Mumbuquinha sendo esse personagem que é um aluno da escola pública aqui de Maricá, que também é uma Uhum. referência, um orgulho aqui nosso em Maricá, ter uma escola pública de excelência, né, para os nossos alunos. Então, a gente criou todo esse enredo e eles, através disso, construíram um jogo. E eu me lembro, quando eu jogava videogame, que uma das grandes emoções que eu tinha jogando videogame é quando o jogo ele se ambientava em algum lugar que eu conhecia, que eu já Uhum. estive, ou ainda mais quando o jogo era no Rio de Janeiro, né? Tinha cenários e questões ali que eu conseguia me enxergar, né, dentro daquele ambiente. Então, a gente achou muito interessante que as pessoas que jogassem o jogo, e é um jogo para um público mais infantil, jovem, infantil, pudesse se enxergar, né, pudesse ter essa identificação e esse pertencimento, né, ou seja, que sua cidade estava sendo muito bem retratada ali por aquele jogo. Então, foi uma doação, a gente deixou, né, a gente recebeu, a gente disponibilizou, fez algumas interações com as escolas públicas, né, colocando os jovens para jogar lá no galpão tecnológico, né, que é o galpão, Uhum. um dos ativos que a gente controla aqui na diretoria, trouxe os alunos para fazer atividades e tal. E logo a gente pensou do por que não a gente criar um concurso, né, para realizar o Mumbuquinha 2.0, né, considerando que é um Uhum. código aberto e que a gente poderia, por meio dessa construção, desse concurso, viabilizar
que novas pessoas enxergassem isso como um mercado de trabalho, como uma Uhum. possibilidade de construírem as suas carreiras e a sua vida. Então, a gente achou muito bacana poder aperfeiçoar. Abrimos esse concurso, fizemos um chamamento, achamos importante ter uma premiação em dinheiro, né? Uhum. O que a gente sabe que, infelizmente, às vezes, nesses concursos, nesse mercado, isso é muito difícil, né? Às vezes tem um apoio, tem um curso, né? A doação de um curso, um apoio, alguma coisa nesse jeito, o que é muito importante, o que é muito válido, mas eu achava muito importante a gente quebrar um pouco esse paradigma de que as pessoas vivem de dinheiro, né? As pessoas Claro. se desenvolvem, se Uhum. alimentam e conseguem, inclusive, multiplicar o seu conhecimento, contratar pessoas, né? Crescer por meio do incentivo monetário. Uhum. Então, diante disso, eu achei fundamental a gente ter uma participação do mercado privado, né? Então, a gente foi atrás, a gente fez um chamamento dentro dos parâmetros legais, mas fez um chamamento para que as empresas pudessem ser patrocinadoras desse Uhum. concurso. E aí tivemos ali um período de aprendizado, inclusive isso foi uma inovação para nós, quando eu digo nós aqui Uhum. na Codemar, na empresa, Uhum. porque não se havia esse costume de receber verba de empresas privadas para financiamento ou patrocínio de Uhum. eventos e de coisas realizadas pela Codemar. Inclusive, a nossa contabilidade, nosso jurídico, teve que também criar essa inovação para poder fazer esse fluxo no qual a gente sempre está acostumado a colocar o recurso como poder Aham. público. E aí a gente teve que fazer o processo inverso, receber esse recurso, guardar esse Uhum. recurso para aplicar naquilo que foi definido. Então a gente teve ali em torno de R$ 37.500 em patrocínio, e definimos que o primeiro lugar, porque é o jogo que vai, obviamente, estar ali no Play Store, né, Uhum. nas lojas para baixar, que é o jogo que vai ser colocado ali, então definimos o prêmio de R$ 30.000 para o primeiro lugar, R$ 5.000 para o segundo lugar e R$ 2.500 para o quinto lugar. E tivemos uma adesão incrível, foram 25 equipes, tá, que se inscreveram. Na verdade, foram 101 pessoas que se inscreveram. Uhum. Se formaram dessas 101 pessoas 25 equipes, inclusive muito interessante nesse processo, porque muitas equipes se formaram nesse evento, né, nessa competição, porque eram pessoas que não se conheciam, mas como havia essa exigência do edital de serem equipes, acho que de 3 até 5 pessoas, elas precisaram se reunir e se organizar ali. Então, foi muito interessante agora na final, que inclusive você esteve, e agradeço a sua participação, em ter nos honrado lá Aham. com a sua participação. Foi muito legal ver pessoas que estão dizendo: olha, eu não conhecia nenhuma dessas pessoas, a gente se reuniu aqui, a gente se Uhum. organizou aqui, e hoje são pessoas que eu quero levar para a minha vida profissional, construir, já estamos cheios de planos, já queremos fazer novas coisas. Então, foi para isso, né? Para também criar esse network ali e novas coisas irem surgindo. Então, 101 pessoas se inscreveram, 25 equipes se formaram, foi um processo de 2 meses, né? Eu achei Uhum. importante dar um espaço maior de tempo para que a qualidade do produto final ficasse bem bacana. Então, a gente Uhum. deu 2 meses, teve mentoria, a gente trouxe mentores voluntários para ajudar nesse processo, nessa construção. Teve diversas intervenções durante esses 2 meses junto com as equipes. E ao final, agora, que você esteve participando conosco, a gente teve a grande final com 10 equipes finalistas, né? O que também eu te confesso que me surpreendeu, assim, eu achei que não ia chegar um número tão grande de finalistas, pessoas Uhum. com jogos concluídos, completos, um mais, outro menos, mas que conseguiram entregar. E tivemos lá consagrados o vencedor, o primeiro, o segundo e terceiro Uhum. lugar. Mas confesso que eu, como gestor público já, executivo público, gestor público há muitos anos, foi emocionante ver que a gente, por meio de uma iniciativa que não foi fácil no sentido do trabalho que deu, mas é simples, né? Não Uhum. requer tanta elaboração, a gente conseguiu entregar um resultado muito bacana. As pessoas aprenderam muito com esse processo,
todos saíram dali com um sentimento de terem vencido, Uhum, independente de terem ficado no primeiro, no segundo, no terceiro lugar, porque elas se desenvolveram, encontraram um novo mercado, encontraram novas possibilidades, encontraram pessoas, se organizaram com novas pessoas, e com isso elas vão continuar evoluindo. uhum. Pedro, a gente está chegando ao final do programa. E foi um prazer enorme estar lá com vocês, foi muito bacana. Eu acho que vocês criaram um ambiente muito, assim, favorável à inovação, ao coletivo, à cooperação. Assim, eu achei espetacular o evento. Mas estamos chegando ao final do programa. Primeira pergunta, rapidamente: Mumbuquinha 3.0, quando é que sai? E o seu convite para que as pessoas participem do Mumbuquinha 3.0. Perfeito. Márcio, eu que agradeço aqui pelo espaço. Quando precisar convite, estamos sempre à disposição. Realizamos diversas frentes, dá para falar sobre muita coisa. Agora, a nossa iniciativa não está nem voltada diretamente no Mumbuquinha. A gente cumpriu essa etapa com o Mumbuquinha Uhum, 2.0, um código aberto, então a gente deve ter alguma interação ainda de melhorias, mas uhum, a gente agora quer fazer um Maricá Game Jam voltado para a educação, né? Eu estou ainda é, para conversar com a secretaria, tudo, mas a gente quer fazer um voltado uhum, para a educação, com jogos pedagógicos. O Mumbuquinha também teve uma parte pedagógica importante, mas voltado para o pedagógico, que inclusive o meu desejo, ainda preciso conversar com o secretário, com as frentes, mas é incluir no currículo escolar aqui das escolas esse uhum, programa, né, esse sistema, esse aplicativo, esse jogo, enfim, no currículo. Então, a gente já me reuni com a minha equipe, a gente acabou de entregar o Numbuquinha 2.0, já me reuni com a minha equipe para a gente começar a construir isso, e em breve eu vou estar divulgando, e aí eu aviso você para que você possa divulgar por também, favor. para fazer esse chamamento para que todos possam participar, nos mesmos moldes. Vai ser Uhum. um concurso, onde a gente quer também colocar premiações importantes para alimentar esse mercado, e vamos em frente com isso. Porque só um ponto é muito importante a gente colocar que o game não é só jogo, é a Uhum. gamificação. Ele tem uma abrangência muito grande. E a gente quer trabalhar com todo esse espectro bem aberto sobre esse tema. Pedro, muito obrigado pela sua entrevista. Entrevistei aqui Pedro de Filippo, diretor de novos negócios da Codemar. Foi um prazer estar lá no evento no sábado e é um prazer tê-lo entrevistado aqui no programa Ciência e Movimento. Muito obrigado, Pedro. Maravilha, Márcio. Obrigado a todos. Até a próxima. Forte abraço. Tchau.